Boa noite, guardiões da família, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, pessoal, mais um grande bate-papo aqui para a gente esclarecer vários pontos. Boa noite, André, abriu a sala aí do YouTube, hein? É isso aí, mandou bem, garoto. Seja bem-vindo, o pessoal aqui no Insta está chegando também. Sejam bem-vindos, mais um bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre 7 coisas aí que a gente deve evitar, né? Que a gente não deve dizer para o nosso ex após uma separação, após um divórcio, porque isso pode minar as suas chances de reconquista, das suas chances de trazer a pessoa de volta. Ó, o Paulo aí, seja bem-vindo, Paulo. Paulo Amaral, a Renata, pessoal aí do YouTube. Hoje feriadão, vamos ver se a turma tá ligada. Grande Alexandre, a Beth, Deusimar, o pessoal tá chegando aqui. Não é? A Josi, Viviane, Adair, Raimundo. Que maravilha! Pessoal, vamos lá. Poliana também, Felipe, Sueli, agora tá aquecendo, a turma tá aquecendo, vamos que vamos. Para a gente dar aquela aquecida de vez, vamos colocar aí o dedo no coraçãozinho aqui do Insta e dar aquela curtida, mandar o aviãozinho para quem vocês acham que faz sentido escutar esse tipo de mensagem. Manda nos seus grupos, pega link e manda nos seus grupos para que as pessoas possam vir aqui também bater um papo, compartilhar com a gente as suas ideias. E vamos que vamos. Não é, pessoal? Grande Rogério, seja bem-vindo. E aí, beleza? Isabel, grande Isabel, Eberton, Neymar. Aí, a galera tá chegando aí. O Ricardo, lá no Facebook e no YouTube, bombando também. Sejam bem-vindos, boa noite. Muito bem, pessoal. E aí, como é que foi o feriado de vocês? Beleza? Vocês aproveitaram, curtiram? Deu para fazer uma bagunça, sim ou não? Hã? Como que foi? Aqui foi muito bom o feriado, graças a Deus. Apesar que eu trabalhei no feriado, mas quando a gente gosta do que a gente faz, a gente praticamente não trabalha, não é? A gente se diverte. Mas eu tive um momento com a família, sim, com certeza, né? Tem que ter, tem que ter. Se não tiver um momento com a família, a gente faz ter. A gente tem que criar esses momentos incríveis aí, não é? Porque senão desequilibra a nossa vida, galera. É isso aí. Vamos que vamos, pessoal. Então vamos lá. Vou colocar para vocês agora aqui as 7 coisas, mas antes de falar das 7 coisas para não dizer após a separação, eu sempre gosto de dar uma introdução aí para vocês, né? Porque uma coisa que é interessante, que eu vejo que a gente tem que estar muito atento, né? Eu achei legal comentar com vocês aqui, até mesmo criar essa live, muitas vezes o que a gente não deve fazer, né? Quando você encontrar o seu ex ou a sua ex por alguma razão. Porque isso vai acabar acontecendo, né? Mais cedo ou mais tarde você pode encontrar o ex ou a ex, né? Por alguma razão. E aí? O que você fala? O que você faz? Como se comportar, né? E hoje eu vou trazer só aquilo que você pode, aquilo que você não pode dizer para não piorar as situações, né? Então a gente tem que estar preparado. O Neymar colocou, ó, não tive esse momento que tanto quero. Não teve ainda, mas nada impede de no futuro estar pronto, né? E aparecer essa oportunidade. Então o que eu recomendo sempre? O que é sorte, pessoal? O que todo mundo fala? O que é sorte? Sorte é quando a oportunidade, né, encontra a preparação, né? Quando a oportunidade encontra a preparação. Ou seja, não adianta você ter a oportunidade e você destruir a oportunidade porque você não está preparado. E aqui eu vou voltar um pouquinho na consciência de vocês, tá? Eu até tive uma situação, uma pessoa me mandou uma mensagem esses dias, um caso real, né? E ele falou assim, Luciano, eu tenho seguido tal, os comentários, etc., né, os conteúdos tal, e aí ele acabou fazendo o contato zero, ele aplicou algumas coisas direitinho, estava tudo andando, vamos dizer assim, mais ou menos dentro dos conformes, não é? Aí, o que aconteceu?
Aí a ex da pessoa começou a entrar em contato, etc e tal. Aí eles estavam indo meio que super bem, né? Tava começando a caminhar a conversa, e aí, de repente, eles tiveram um desentendimento, aí deu um pouquinho de confusão ali, etc e tal, e aí ele resolveu entrar de novo no contato zero, mesmo tendo todos os sinais que a pessoa gosta dele, quer ele de volta, assim por diante. E aí ele me perguntou, e aí? Né, o que acontece? O que eu fiz? Fiz certo, fiz errado? O que vocês acham? Vocês acham que acertou ou errou? O que vocês acham, pessoal? Vocês prestaram atenção? Vocês acham que a pessoa acertou ou errou? Ela cometeu não, né? Ela, na verdade, teve uma discussão, um desentendimento com a pessoa, né? Estava começando a voltar e, nesse desentendimento, ela resolveu se afastar da pessoa, né? Novamente, voltar para o contato zero. Voltar para o contato zero. E o que mais que ele falou lá para mim? Deixa eu lembrar. Mesmo, como eu falei, né? Mesmo tendo sinais que a pessoa tem interesse nela, né? Olha lá, tem gente que colocou acertou, tem gente que colocou acertou, tem gente que colocou errou. Ai, ai, ai. Se ele tivesse te conhecido antes, teria evitado. Se tivesse te conhecido antes, a Sônia falou. Se tivesse te conhecido antes, teria evitado a minha separação. O que eu falo muito para as pessoas vira e mexe, eu falo muito sobre a separação porque eu gosto da reconstrução, né? Salvar. Mas já me perguntaram isso. Luciano, o seu conteúdo serve também, né? O seu método serve também para quem está casado? Eu falo, cara, o que você prefere? Saber do que não fazer, como corrigir, os erros, como evitar, como se comportar, saber lidar com personalidades para poder corrigir isso aí já em curso ou esperar chegar na beira do precipício ou tá caindo para tentar consertar? Entende? Eu falo, gente, quando você sabe como consertar, você não deixa chegar no erro da separação, né? Entende? É muito mais fácil você evitar. Claro que existem situações específicas, né? Quando se está junto, etc. Mas, lógico, a parte da autotransformação do poder pessoal, ele é fundamental para qualquer tipo de pessoa em qualquer momento do seu relacionamento, né? Aliás, na vida, né? Então, vamos voltar lá para o caso. O pessoal colocou, acertou, 2 colocaram acertaram, 2 colocaram erraram. O Fábio colocou, acredito que errou, mas quando o contato zero é feito por tua ex, o que poderia fazer? Aí nós vamos ter que ver o outro cenário, tá bom? Boa noite, Thales. Tudo bem? Seja bem-vindo. Então, vamos lá, pessoal. Qual foi o problema? Olha só que interessante. Quando a pessoa mandou isso para mim, ela falou assim, aí, acertei ou errei em entrar de novo acertei ou errei em entrar de novo no contato zero. Qual é a análise que eu faço na leitura de tudo isso que eu falei para vocês? Fiz o contato zero, começamos a nos aproximar, aí tivemos o desentendimento. A hora que ele falou, tivemos um desentendimento, eu parei ali a leitura. Onde está o erro? O erro está que ele nem reconciliou e já está tendo desentendimento. O que significa isso, pessoal? O problema é o emocional dele, não estando preparado, caiu na armadilha de colocar para fora e entrar no jogo, entrou na pilha da situação. Pessoal, não adianta. Se o emocional não estiver bem, bem que eu digo forte, você estiver sob controle disso, a hora que a pessoa te colocar à prova, você vai sucumbir e jogar sua oportunidade fora. Quer dizer que ele não vai ter mais nenhuma oportunidade? Não estou falando isso. Pode ser que tenha outras oportunidades, mas ele estava com uma oportunidade incrível na mão. Entende? Ele estava com uma oportunidade incrível na mão. A questão não está em entrar de novo no contato zero ou não. A questão é por que errou antes? Por que deu margem para o desentendimento? Luciano, eu não tenho sangue de barata. Emocional e mente fraca. Com todo respeito, estou falando de mentalidade, tá, pessoal? Não a pessoa. A pessoa está o quê? Fragilizada mentalmente ainda. Então ela entra na pilha. E aí ela faz o quê? Erra. Entende? Então o problema todo não está no contato zero posterior. Eu posso até falar sobre isso. Mas o problema todo está numa parte antes. A análise está antes. Entende, pessoal?
A análise está antes. É aquela história. Chegou a oportunidade. O que eu falo para vocês? Cuidado. Todo mundo fala assim, temos que orar porque Deus, etc e tal. Cara, Deus, ele tem o poder de tocar, ele tem o poder de dar a oportunidade. Só que quem vai atravessar essa oportunidade é você. Só que se você não se preparou para a oportunidade, você vai desperdiçar o presente. Você vai desperdiçar o presente. Tá fazendo sentido, pessoal? Então, o que eu tô querendo bater na tecla aqui para vocês? Meu, o foco agora é você. Você precisa trabalhar em você. Entende? Então, vamos fazer esse estudo de caso. Vamos lá para o final, então. E aí, ele fez certo em sair novamente para o estado zero? Depende para o contato zero. Depende. Por que depende? Porque eu não sei qual foi o nível do desentendimento. Eu não sei qual foi o argumento que foi dado. Se foi ele que começou, foi ela que começou. Entende? Eu não sei qual foi a base do negócio. Se eu não sei qual foi a base do negócio, eu não tenho como dizer se acertou ou se errou. Por isso que quando a gente faz os acompanhamentos, etc e tal, isso ajuda, porque eu consigo ter um pouquinho mais de informação, tá certo? Para poder trabalhar. Mas a questão é, dependendo de como for, pode ter acertado entrar no contato zero. Dependendo de como for, pode ser que ele tenha errado de entrar no contato zero. Às vezes aquele desentendimento é um alinhamento de expectativa, uma discussão que é para construção, entende? E que ele está perdendo uma segunda oportunidade de ajustar, de repente, os próprios comportamentos. As pessoas, quando se reconciliam, elas acham que não pode mais ter discussão, que na primeira discussão está dando errado, então eu vou sair de perto. Isso é medo. Isso é medo. Você não está preparado para poder lidar com a situação, caramba. Entende? Então, calma, respira fundo, meu. Respira fundo, você tem que ter controle das suas emoções. O que eu falei ontem para vocês aqui? Ontem não, no domingo. O que eu falei para vocês aqui? Nós, quem não está preparado emocionalmente, está tendo o quê? Uma ação compulsiva e não uma ação consciente. Você tem que estar com ação consciente. Entende? Esse é um ponto muito interessante. Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem que nós temos a oportunidade, só que nós temos que saber abraçar. Entende? Por exemplo, essas 7 coisas que eu vou falar para vocês já já, do que não dizer, é conhecimento mais técnico. Entende? É conhecimento mais técnico. Mas existem outras questões que, se você não está com o seu emocional fortalecido, você vai falar o que não deve e não vai nem perceber. Entende, galera? Beleza? Então vamos lá. No momento da separação, tem uma chave que vira na nossa cabeça, na maioria das pessoas. Quando a gente tem um rompimento e a gente fica, né? Tem a pessoa que vai e a pessoa que fica. Então a pessoa que termina, ela vai embora. Você que fica, na nossa cabeça, aí vira uma chave muito importante na nossa cabeça. Na maioria das pessoas. E o interessante é que nós, nesse momento, essa chave que vira, nós começamos a pensar que muitas daquelas insatisfações ou até mesmo reclamações da outra pessoa acabam fazendo sentido agora para você. Por que isso acontece? Não estou dizendo que o outro não erra, tá certo? Eu sempre vou avaliar você. O outro não me interessa. Entende? O outro não me interessa. Por que não me interessa? Porque eu não estou falando com ele, eu não sei quais são as condições, eu não sei quais são as crenças. Você tem que focar naquilo que você tem controle. Senão você vai enlouquecer e vai perder poder pessoal, tá certo? Então, por que acontece isso? De eu começar a olhar e falar assim, caramba, eu realmente estava sendo assim, eu realmente podia ser diferente. Por quê? Porque a chave vira através desse momento que você teve do rompimento. Então, nós estamos o quê? Mais abertos a entender e compreender. Porque a gente deseja, nós passamos a ter um objetivo de querer salvar o casamento e o relacionamento. Então, esse objetivo de querer salvar passa a ser maior do que eu querer, muitas vezes, ter razão e ter o ego e orgulho. Entende? Passamos a experienciar, inclusive, o que é a vida sem aquela pessoa que a gente gosta. Não que ela tenha que estar na minha vida para eu ser feliz, mas é algo que eu quero, é algo que faz parte, que me faz sentir bem também. Que complementa, não te completa. Entende?
Então, anota isso daí, pessoal. O ser humano, ele tem a tendência a dar valor a duas coisas principalmente. Duas coisas. Quais são essas duas coisas? A primeira é dar valor àquilo que nós não possuímos. Aquilo que a gente não tem, a gente dá valor. Porque quando você passa a ter, você desvaloriza o que você tem. Isso pode traduzir isso, inclusive, no mundo material. As pessoas acabam tendo problema de depressão, de ansiedade, etc. e tal. Por quê? Porque elas estão focando no que elas não têm controle e no que elas não possuem. Então, elas colocam, abre aspas, fecha aspas, a felicidade delas naquilo que elas não possuem. E elas ficam o quê? Perseguindo o que elas não possuem, achando que isso é o que vai fazer elas se sentirem melhor. E a segunda coisa que nós damos valor é o quê? Aquilo que nós perdemos. No caso do relacionamento, nós estamos nesse segundo cenário. Aquilo que nós perdemos. Então a gente perde, então a gente passa a dar valor novamente. Inclusive é muito comum as pessoas que muitas vezes falam assim, ó, eu saí de casa, só que eu me arrependi. E agora que ele não me quer mais, ou que ela não me quer mais, eu estou vendo o quanto ela é importante para mim. Já percebeu isso? Isso é muito comum, galera. Isso é muito comum. Entende? Então é importantíssimo que nós tenhamos noção e clareza e consciência disso. Então, o cenário do divórcio está nesse daquilo que nós perdemos. E aí algo mágico acontece nesse momento. Algo mágico acontece nesse momento. A pessoa passa a, de fato, buscar algo que ela possa fazer para ser uma pessoa melhor. Ela começa a, de fato, enxergar que ela precisa evoluir. Entende? Que ela precisa ser mais evoluída. Ela precisa encontrar novas respostas. Isso é mágico. Se isso não fosse verdade, provavelmente você nem nessa live estaria. Você nem aqui estaria buscando alguma coisa. Por quê? Porque você está com um desejo interno de querer evoluir, descobrir e restaurar. O orgulho começa a diminuir, a busca começa a aparecer, a necessidade de evoluir. Então, assim, é algo intrínseco essa mudança necessária. É algo que está gritando dentro de você. Só que vem a sua voz sabotadora e muitas vezes diz que você não precisa mudar. Ou que você não pode mudar. Ou que não é para você. Aí vem as crenças que vão te limitar. Entende? E a verdade, e essa é uma verdade uma boa notícia, a verdade é que a transformação, ela acontece em nossas vidas, e deixa eu falar uma coisa para vocês, de forma muito mais rápida do que você pode imaginar. Não quer dizer que a transformação vai acontecer em 2, 3 dias, mas eu diria que em poucas semanas. Se você estiver comprometido e se permitir acreditar em você mesmo. Você tem que passar por um processo de desenvolvimento, fazer uma leitura, você tem que amar a sabedoria. Biblicamente já se diz, entregue tudo que você tem pela sabedoria, porque a sabedoria é o que vai fazer você construir o seu império. Uma criança que cresce sem conhecimento, ela vai ser um adulto sem saber fazer absolutamente nada. O conhecimento que ela vem adquirindo é o que vai fazer ela ter alguma questão de resultado na vida dela em qualquer coisa. Entende? Então esse é um ponto interessante. A evolução, ela é possível e ela é muito mais rápida do que você pode imaginar. Só que existe o compromisso, existe a dedicação, a decisão de você querer passar por um processo desse. Entende? Então, esse é um ponto que você precisa, de fato, internalizar em você. A Priscila colocou aqui para mim, ó, no Instagram. Bati o olho aqui, apareceu aqui, ó. E quando ele arruma outra depois de 2 meses de término? Aí eu vou te voltar uma pergunta, Priscila. E daí que ele está arranjando outra pessoa? Porque ele está com outra pessoa, você vai desistir da sua própria evolução? Se ele falar para mim assim, se ele falar para você assim, eu não quero mais voltar, vamos supor, ele decidiu, não quer mais voltar, o que você vai fazer em relação a isso sobre a sua própria vida?
Se você não evolui, você vai carregar os problemas para o próximo relacionamento. O que eu estou querendo dizer? Os nossos términos, os nossos desafios conjugais, eles, na verdade, são uma bênção na nossa vida em relação à evolução. Não estou dizendo a bênção inteira, o término em si, mas se você olhar para isso, que é uma oportunidade que você está tendo de melhorar e evoluir como pessoa, e sim, aumentar as chances de ser uma pessoa melhor e ter um relacionamento que você nunca teve, se você não estivesse passando pelo que você está passando, você não estaria buscando uma evolução. Você ia ser a mesma pessoa do que você era há 2, 3 meses ou 1 ano atrás. Com muitas vezes um resultado que não te satisfaz. Um resultado que muitas vezes, não só no mundo conjugal, mas na sua vida, porque a hora que você começa a buscar resposta para ser uma pessoa evoluída, você começa a ter resultado em todas as áreas. Porque para reconstruir o seu relacionamento, você não tem que ter técnicas de sedução no primeiro momento. Você tem que reconstruir a sua vida. É você que está disfuncional nesse primeiro momento. Nem que seja por causa da separação, você está o quê? Em sofrimento, em dores, em solidão. Como é que você reconstrói qualquer coisa estando em frangalhos no emocional? Estando em dúvida. Você não acredita mais em você. Muitas pessoas duvidam dela mesma. Entende? Então entenda que esse desafio que você está passando é uma chave para você virar e evoluir como pessoa. Você pode olhar para isso como uma oportunidade de evolução, uma oportunidade de ter um relacionamento extraordinário com essa mesma pessoa e completamente diferente do que você tinha anteriormente, entende? Ou, se não tiver jeito, ainda assim, você tem um relacionamento extraordinário, talvez com uma outra pessoa, ou você pode pegar esse mesmo evento que você está passando hoje e se vitimizar e falar por que está acontecendo isso comigo? O que eu fiz? Por que eu estou fazendo? Por que está acontecendo isso? Por que eu mereço isso? Eu não mereço passar por isso. Quando você se coloca nessa posição, você deixa de evoluir e coloca a responsabilidade no mundo para que você não precise mudar. Afinal de contas, o problema é os outros. Eu sou uma pessoa tão boa, eu não preciso fazer nada. Todos nós temos que evoluir. E a hora que você olha de uma forma diferente para a vida, quando você olha de uma forma diferente para o obstáculo que você está passando, você vai virar protagonista frente a qualquer obstáculo na tua vida. Como está o teu profissional? Você está culpando o seu financeiro com o quê? Que você não tem oportunidade? Que o teu chefe te persegue? Que a vida está difícil? Que a pandemia te destruiu? Ou você está falando assim, ó, não interessa, o problema está aí, está difícil, está desafiador, mas vamos fazer o seguinte, eu vou aprender uma coisa nova, eu vou me desenvolver no que precisa, eu vou ver aquela vaga que eu quero que vai dar os meus 10 mil reais por mês, que hoje eu não ganho, e vou ver o que eu preciso me preparar para estar naquela vaga. Ou será que eu estou esperando as pessoas me reconhecerem dentro daquilo que eu acho que eu tenho valor? Presta atenção numa coisa. O valor que você tem é o que as pessoas te entregam. Se você não está recebendo aquilo que você gostaria, é porque você não entrega o valor acima disso. É duro, mas é verdade. Isso serve no teu relacionamento. Se a pessoa não está te valorizando, é porque você não está entregando valor maior, porque você não se valoriza. O quanto você está se valorizando não é só se achar, é você se desenvolver e evoluir para a percepção da outra pessoa mudar sobre você. E aí você vai ter um resultado diferente. Pessoas que têm valor, que começam a se desenvolver, elas são procuradas, admiradas, elas são perseguidas por outras pessoas porque querem modelar ela. Elas são admiradas. E eu te pergunto, o quanto você é hoje uma pessoa admirável? Eu já falei isso aqui nas nossas lives. Mas eu preciso perguntar, o quanto você é hoje uma pessoa admirável? Uma pessoa que as outras pessoas, ou o teu cônjuge, marido ou esposa, queiram estar no seu lado e falar, ó, essa é a minha esposa, esse é o meu marido. Tem orgulho de estar do seu lado. É doído, pessoal, mas é libertador. Você pode pegar isso e falar assim, até parece, etc e tal, e falar assim, não tem nada a ver. Ok, tá tudo certo, cada um tem o resultado na vida que tá tendo. Entende? Esse é o ponto. Então, eu estou passando isso aqui para vocês, por quê? Porque vocês precisam, nós todos aqui, precisamos ter a responsabilidade de gerar os resultados que a gente busca. O Léo colocou aqui,
Luciano, e quando você não quer mais seguir no relacionamento? Ué, livre-arbítrio, amigo. Quem sou eu para dizer o que você quer ou não quer? A única coisa que eu vou te perguntar, entendeu? Você tem que saber o que é bom para você. Só que antes de você tomar uma decisão dessa, você tem que se perguntar: por que que esse relacionamento realmente não é mais bom para mim? Será que eu de fato evoluí o que eu tinha que evoluir? Ou estou saindo porque eu não consigo mais ter alguma conexão? Será que eu estou de fato sendo uma pessoa melhor? Ou eu estou, entre aspas, escapando da solução? Porque a solução ela é difícil. Você fez o seu melhor? Você se desenvolveu verdadeiramente? Cansou de tentar. Como que é o cansar de tentar? Quando alguém vira para mim e fala, cansei de tentar, eu falo, você tentou o quê? O que verdadeiramente você tentou? Você tentou pedir uma, tentou pedir duas? Ah, eu agrado as pessoas, etc e tal. E eu pergunto, o quanto você fez um trabalho em você para ser uma pessoa realmente diferente? Para que a pessoa perceba que você está diferente. E aí sim, se você sair, mesmo que aí a pessoa que vai perder. É uma decisão sua, entendeu, Léo? Normal. Eu nunca vou criticar a decisão da pessoa. Quem sou eu? É o livre-arbítrio, meu. Cada um faz o que quer, tá certo? Numa boa. O que eu só tenho cuidado é quando a pessoa está falando algo que pode estar desconectado com aquilo que de fato ela quer. Mas como a transformação dá trabalho, muitas vezes é mais fácil sair. Qual que é o problema? A pessoa sai, entra em outro relacionamento e o problema se repete. Eu já falei isso aqui. Não adianta você sair do problema se o problema não sair de você. Antes de você mudar um relacionamento, antes de você decidir sair de qualquer relacionamento, presta atenção. Mude você primeiro, mas mude de uma forma tão intensa, tão genuína e tão internalizada que você vai sentir nas vísceras que você fala, cara, nossa, eu tô demais. A hora que você sentir que você verdadeiramente é uma pessoa diferente e evoluída, com resultados que você não tinha antes, inclusive em outras áreas, aí você muda de relacionamento. Caso contrário, é difícil você dizer que, de fato, o problema não saiu de você. Entende? E quando a pessoa não quer enxergar que você está melhorando e mudando. Consistência, amigo. Quanto tempo? Você me acompanhar um tempo aqui. Você está falando o que é isso aí? Mais ou menos um mês e meio, que você falou comigo, que estava começando a fazer uma mudança e você estava dando umas pisadas na bola, que eu lembro que você falou para mim. Um mês, cara. Um mês é muito pouco. A pessoa está cheia de crença sobre você. Ela está cheia de crença. Ela não acredita, ela está cética que você vai mudar. Aí você tenta 2 semanas, a pessoa não traz, não vê o teu resultado, você acredita que ela não está te dando, tá te dando a oportunidade e você sai do jogo. Isso é desistir, entendeu? Entendeu o que eu tô falando, pessoal? Tá fazendo sentido, galera? Juarez colocou, estou muito bem comigo mesmo, mas vou evoluir, vou ser incrível. É isso aí. Maravilha. Léo, presta atenção, cara. Você tá colocando a responsabilidade dela não enxergar, bicho. Isso já não está na minha mão. Quando você coloca isso já não está na minha mão, você se coloca numa posição de que você não tem poder de mudar. Não interessa o que ela está enxergando. Você tem que estar com a tua consciência e uma transformação profunda. E a linha do tempo, você tem que dar uma consistência. Às vezes vocês estão com um problema, tem um relacionamento que está com problema há 15 anos. Aí você muda por 30 dias e acha que 30 dias resolve 15 anos de problema, que ela vai mudar a visão sobre você em 30 dias? Ela não vai mudar a visão, galera. Não é assim que funciona. Se fosse o inverso, você também não acreditaria. A pessoa está 15 anos se machucando ou se frustrando, etc e tal, ela errou também, tudo bem. Mas se ela saiu, alguma coisa não estava legal. Aí você muda. Aí você aplica a mudança por 15 dias, ela também não reconhece e sai fora. É autossabotagem. Você não está dando tempo ao tempo para você. Ou você não acredita mais no relacionamento. Aí é uma decisão. Mas toma cuidado. Só toma cuidado para você não se frustrar na frente. Porque o que acontece muito é a pessoa vai, aí depois de um tempo, aí realmente vai ter um afastamento verdadeiro, porque você desiste, aí bate aquele pavor e fala, caramba, meu, agora tem um problema, porque, pô, eu realmente amo essa mulher, eu realmente amo esse cara. Entende? Isso eu escuto muito.
Falei, nossa, eu fui embora. A pessoa que vai embora fala, nossa, meu, depois que eu fui embora, etc e tal, que eu vi que eu perdi, eu amo, agora eu não tô conseguindo resgatar. Aí bate o arrependimento. Entende? Deus e Mar colocou, meu Deus, essa live é sobre minha vida. Ai, 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 ai. Vamos lá. 3 meses, Wanda colocou 3 meses separados, eu tô tentando reatar. Mas tá muito difícil. Cara, eu não conheço a tua história para dizer se é possível ou não é, entendeu? Tudo isso é o que eu luto, em ser um novo homem, transformado. Beleza. Algumas pessoas não entendem que a evolução é para si próprio, sempre. Como se comportar na frente do ex com a nova mulher? Normal, você tem que estar de boa, cara. Se você der qualquer resultado, tem gente que me mandou mensagem assim, ah, Luciano, cumprimentar a ex, você já forçou a barra. Eu falei, ué, tudo bem. Se você não consegue, não faz. Eu tô te falando, é o que vai chocar a pessoa, é o que dá resultado. Por que você não consegue ainda? Porque você está com o teu emocional fragilizado, o ego tá lá em cima, então você acha que não tem que engolir isso. E aí você vai ter um problema. Você vai ter um problema. Entende? Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos para continuar aqui o nosso bate-papo, tá? Então, as 7 coisas aí que a gente não deve falar. Primeiro, não fala que você mudou. Não, eu mudei. Eu mudei, você vai ver. Talvez ele ou ela diga até o seguinte para você, ó. Sabe qual que é o clássico? Um clássico é assim, ó. Você começa a mudar e fazer a transformação. Aí a pessoa começa de fato a perceber. Aí a pessoa que começa de fato a perceber, aí naquele momento ela tá tão brava com isso que ela fala assim, ó, agora que terminou, você resolveu mudar? Já ouviram isso, não? Agora que terminou, você resolveu mudar. É isso? Isso é clássico, pessoal. Escuto várias vezes o pessoal falar isso para mim. Fala, Osnei, beleza? Grande guardião, mais um aí, ó. Ontem foi uma aula top lá, né? Então isso é comum que acontece, tá? Não entra na pilha da pessoa se ela vier falar um negócio desse. Não entra na pilha da pessoa. Se você entrar na pilha da pessoa, você vai estar dando margem para entrar numa discussão, que é o que aconteceu lá com a pessoa lá. Ah, nós discutimos, etc e tal, agora eu vou ter que entrar no contato zero de novo. Vai ter que se afastar porque você pisou na jaca com os seus comportamentos. Olha lá, o Juarez falou, ó, consegui cumprimentar o namorado dela e ela bugou igual tu fala. Verdade. Então, Juarez, é isso aí. Mas por que você conseguiu? É dolorido? É desconfortável? Gente, ninguém tá falando que é fácil. Entende? Ninguém tá falando que é fácil. Mas é uma questão de evolução também. Porque você ficar 100% mal é uma escolha. Só que se você demonstra dor, etc, etc e tal, a pessoa entende o quê? Que você tá na mão dela ainda. Você tá sofrendo ainda. A hora que ele vai lá e cumprimenta, etc e tal, fica de boa, é fala assim, caraca, o cara superou. Ele tem uma sensação também do quê? De perda. Quais são as 2 coisas que o ser humano valoriza, que a gente falou hoje aqui? Uma delas é o que nós perdemos. Eu já falei isso aqui também, mas é uma coisa interessante. Sabe aquela história da criança que ganha o brinquedo? Ela ganha o brinquedo. Aí ela vai lá, brinca, tá, só que ela não brinca mais. Ela pega e coloca no cantinho. Aí ela coloca no cantinho. Aí você fala assim, bom, já que você não brinca mais, eu vou dar esse brinquedo para uma criança que precisa, tá bom? Eu vou doar. Não, eu quero brincar, não, é meu. Ela vai lá e quer brincar. Sabe aquele negócio? É igualzinho. Adulto é igualzinho. Ela não brinca mais, mas também não quer largar o brinquedo. Entende? Então, a hora que você começa a entender que está superando, esse sentimento de perda vai nascer. E aí é a hora que você começa a despertar algumas coisas diferentes. Olha lá, ainda falou aqui, ó. O Juarez falou, depois disso, ó, começou a me ligar direto. Muito bom, tá bem. Obrigado, meu amigo. É isso aí, cara. Top. Tamo junto. Pessoal, cadê o coraçãozinho para eu ver se vocês estão conectados comigo aqui e para expandir essa live aqui, fazer o algoritmo entregar. Senão não entrega, né, galera? Senão não entrega. Aqui também no Face e no Insta, cadê o coração, a curtida aí? Né? Vamos que vamos, galera. Segundo ponto, vamos lá. Segunda frase. Eu sei que eu errei, por favor, me perdoa, volta para mim. Gente, pelo amor de Deus, não precisa explicar isso aí, né? A pessoa não acredita em mudança, tá certo?
Então, eu sei que eu errei, por favor, me perdoa, volta para mim. Isso é o quê? É implorar, é pedir, é você se rastejar. De novo, é você, a pessoa fica com pena, ela fica com vergonha alheia. Já ouviu falar isso? Ela fica com vergonha alheia. Ela fala, meu, pelo amor de Deus, a pessoa não quer ficar nem perto, porque ela se sente desconfortável com aquilo. Ela quer ficar longe, ela não quer te encontrar de jeito nenhum. Entende? Então, nunca fale essa situação. Entende? Ah, vou pedir desculpas. Você fala assim, Luciano, mas eu encontrei. Aí eu falei, não, olha, me desculpa, etc e tal, me perdoa. Por que não é legal isso? Por que não é legal isso? Com certeza, na hora do rompimento, você já falou, etc e tal, já foi. Aí você vai encontrar a volta. Quando você pede desculpa, o que eu sempre falo para vocês aqui? Quando você pede desculpa, você está pedindo desculpa pelos erros. Quando você está fazendo isso, você está associando de novo na cabeça dela e revivendo os problemas. E aí ela vai falar assim, foi por isso que eu terminei com ele. Você entendeu? Caraca, não é hora de você mexer com isso agora. Não é hora. Entende? Então não caia nesse teste aí que, às vezes, esse primeiro encontro, essas primeiras oportunidades dão. Entendeu? Beleza? Depois, pessoal, eu sei que podemos ser felizes. Cara, você sabe, mas a pessoa tem certeza que não. Por isso que ela saiu. Lembrem-se, o que é a pessoa sair? A fé dela no relacionamento, ou seja, que poderia dar certo um dia, acabou. Naquele momento acabou. Entende? Esse é o ponto. A fé dela, ela não acredita mais. A esperança dela, ela não tem mais esperança. Por isso que não adianta você falar que pode ser ou deixar de ser. Por que eu estou falando isso? Porque são frases básicas, pessoal. Básicas. Mas sai assim, ó. A pessoa fala e nem percebe. Eu sei que a gente pode ser feliz, a gente tem muita química e não sei o quê. Para de tentar convencer. Para de falar dessas besteiras. Outra, quer ver? Outra, que é a quarta. Eu sei que você me ama. Puta, a pessoa pensa assim, cara, quem é você, meu? Para ficar agora falando o que eu sinto ou deixo de sentir. Eu sei que você me ama. E a pessoa fala com arrogância ainda. Entende? Sabe o que acontece? Só porque aí vem o orgulho do outro lado. Só para provar que você está errado, aí é que a pessoa não volta mesmo. Então para de querer convencer a pessoa. Entende? Outra coisa que você não pode nunca falar, pessoal, pelo amor de Deus, tá? De verdade, não fala nunca isso. A pessoa vira e fala assim, ó, me diga o que eu preciso fazer que eu faço. O que eu tenho que mudar que eu mudo. Eu mudo para você. Gente, como que você se sente escutando uma pessoa falar isso? De verdade. Compartilha comigo aí. Como você se sente uma pessoa virando para você agora e falando assim, ó, me fala o que eu tenho que mudar que eu mudo. Me fala o que eu tenho que fazer que eu faço. Como você se sente em relação a isso? Diz para mim. Qual que é o primeiro sentimento que veio quando eu falei isso? Verdadeiramente. Vamos ver se bate, se casa aqui. O Lindo Soares colocou algo forçado. O Augusto colocou, ó, eu já falei tudo o que você está dizendo. Falei que errei e pedi desculpas. Veja, uma pessoa que não se valoriza, o Vando falou, humilhação, que ele não vai mudar. Olha lá. Até as frases que eu já falei, tu está falando. Meu Deus. O Deusimar tá chocado com a live hoje. Eu não é? A Seca colocou aqui, ó, não tenho mais esperança numa reconciliação, só quero me transformar para melhor. Cuidado, viu, Seca, porque a hora que você se transformar para melhor verdadeiramente, essa chave virar de um jeito forte, você pode ter uma surpresa que você não está esperando. Entende? O Vando falou, olha lá, a Queremilda falou humilhação, o Thales colocou pena, o Fábio, desconfortável, Francilene, senti dó, Ana Paula também, o Marcos, eu também já fiz tudo isso. Vocês estão entendendo? O que acontece? Eu falei tudo isso ontem, o Ricardo colocou. Respira fundo, não deixa a peteca cair, rapaz. Não deixa a peteca cair, tá certo?
Só que eu estou mostrando para você o seguinte, quando você fala isso, você está se humilhando. O que acontece quando você fala, me diga quem que eu tenho que me tornar, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer, que eu faço? Você está dizendo o seguinte, ó, não importa quem eu sou, a minha essência. Eu faço qualquer coisa, eu abro mão da minha essência para ser o que você quer. Quem é que vai admirar uma pessoa que não tem nem opinião própria e nem posicionamento? Entende, galera? É isso aí, Ricardo. Respira fundo, tá tudo certo. Se você não tivesse aqui, você não ia saber, né? Então agora, o que você faz agora? Cara, se afasta. Se afasta. Nem entra mais no jogo, que senão vai dar ruim, entendeu? Vamos lá, então. Vamos lá. O que mais? Deixa eu ver se o pessoal colocando. Ó. Carência faz a pessoa... a carência faz a pessoa dizer tudo isso. Norma, é exatamente. O que acontece? A carência, o desespero. Bate desespero na pessoa. A pessoa, no desespero, ela fala o que não deveria. Ela reage como não deveria. Por quê? Ação compulsiva. Não é uma ação consciente. A ação consciente está dentro do poder pessoal quando você desenvolve o seu emocional. A ação compulsiva é o descontrole emocional. Entende? A gente não está culpando, eu não estou julgando o Ricardo. Ricardo, fez tudo errado, hein? Caramba! Não, eu estou explicando, eu entendo. Por quê? Porque ele não fez por mal. A intenção da pessoa é das melhores. A intenção da pessoa é querer resgatar o relacionamento, sim ou não? Só que o problema não é a intenção é boa, a consequência é que é catastrófica. Porque a intenção está baseada no desespero, na emoção sem controle, no descontrole, entende? Quando você tem controle, você molda o processo, você sabe lidar com a situação. Você não deixa, você sabe administrar o processo. Entende? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Se ela me falar isso, eu mudaria. Não entendi, Jeremias. Se ela te falar para você mudar, é isso? Assim não vale a pena ter. Eu ofereci até o carro para ela. Ricardo, tudo que falei, a resposta dela foram as mesmas. É claro que foi a mesma. Não é novidade, o Ricardo. Tá certo? Porque tudo que você falou, além de tudo, é previsível. A pessoa, quando tem um rompimento, ela já está esperando que você vá atrás, chorar, pedir, implorar, falar que vai mudar, que vai ser diferente. Eu sei que nós vamos conseguir, nós vamos dar tudo certo, você vai ver. Entende? Ela está esperando você falar isso. Aí você vai lá e fala tudo isso. Ela já tem resposta pronta para tudo. Ai, meu Deus, eu tentei de tudo, mas ela não me quer de volta. Não, desculpa, você não tentou nada. Tudo que você tentou errado. Tá entendendo? Vamos lá. Outra coisa que você não deve entrar, não deve falar. Sexta coisa, vai acabar já, hein? Sexta, nós só terminamos porque você isso, aquilo, tal. Aí na hora que encontra a pessoa, cai no erro. Qual é o erro? De falar o que não deve. Falar o quê? Começar a lavar roupa suja. Gente, para de lavar roupa suja. Pelo amor de Deus, não é hora de você ter razão de nada. Você depois vai ter um momento de acertar as arestas aí, acertar os ponteiros. Agora não é hora. Entendeu? Só que é aquela história, tá? Mas eu tava engasgado, eu precisava falar com ela. Tá bom, agora você vai dormir aí, desengasgado, só que sozinho. Entendeu? Agora sim estou fazendo de tudo. É isso aí, Juarez, porque você está fazendo tudo o quê? De forma organizada, você está se desenvolvendo verdadeiramente, você escolheu um caminho para seguir, né? Outra coisa, o famoso vamos conversar. Vamos conversar porque sei que podemos nos entender. Eu quero morrer com essas coisas, bicho. Não, mas a gente precisa conversar. Se a pessoa chamar você para conversar, é uma coisa. Agora, você falar isso sendo que ela foi embora, a hora que você falar vamos conversar, primeiro, parece que é a mãe chamando o filho, né? Ô, filho, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Já dá aquela sensação de vai vir bronca, não é? Aí a pessoa não está afim de se aborrecer, o que ela faz? Não.
Não quero conversar. Ela coloca um muro na frente e bloqueia você, entendeu? Vamos ver aqui um pouquinho aqui no YouTube, no Face aqui. Faz anos que não faço isso para escutar que sou o cara na vida da minha ex. É isso aí. Marcos, estou fazendo contato zero há 11 dias dessa vez. Não estou nem vendo ela, nem vendo ela. Da outra vez eu encontrava com ela e acabei tendo recaída. Agora não quero ver. Não quero ver ela, que vai ser melhor. Marcos, deixa eu falar uma coisa para você. Vou colocar aqui, ó. Colocando para você, Marcos, deixa eu falar aqui, ó. O que acontece? Quando você faz isso, ó lá, eu estava no contato zero, mas aí eu encontrava, tinha a recaída. Beleza? Você falou isso daí. Show de bola. Aí você falou assim, agora estou no contato zero e não quero vê-la para não ter recaída. Vai ser melhor. Deixa eu falar para você. Qual que é a fase 2 do desenvolvimento lá? A fase 2 do método, né, que eu trabalho lá de reconciliação é a fase 2, poder pessoal. Entendeu? Poder pessoal. Por quê? Você vai fazer o contato zero de novo, se você não tiver trabalhado profundamente o subconsciente, não é falar assim, agora eu sei o que eu errei. A hora que você estiver com ela, você vai errar de novo. Não cai nessa sabotagem, cara. Não desperdiça outra chance, não, tá bom? Só toma cuidado com isso. Você tem que mexer lá dentro, cara. É lá dentro mesmo, galera. Não tô falando superficial. Porque a primeira prova que tiver, a primeira cutucada que ela dá, que ela der em você, porque é o seguinte, pensa, essa pessoa tá com você há 10 anos, há 20 anos, há 9 anos. Ela sabe o teu ponto fraco. Só que ela não quer, ela não tá querendo voltar. Ela tá querendo se convencer que a decisão dela foi o melhor. E para ela se convencer que a decisão dela foi melhor, o ideal é que você cometa os mesmos erros. Então ela vai cutucar você inconscientemente, não vai nem fazer por mal, mas ela vai cutucar você inconscientemente exatamente aonde mais dói em você. Ela ou ele, tá? Eu digo ela, a pessoa. Essa pessoa vai cutucar você onde mais dói. Aí eu quero ver você ter inteligência emocional, plenitude de superar e passar por isso, transpor por isso numa boa. Falar que tá melhor é fácil. Na hora da prova, o bicho pega. O bicho pega. Entende, galera? Beleza? O Sandro, você agora me livrou de falar bobagem. Ai, meu Deus do céu. Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ricardo, você estava escutando minha conversa com ela? É que é meu padrão, brother. É complicado, não é? Isso, se ela me pedir para mudar naquilo que eu errei, eu mudaria, mas na verdade ela errou. Cara, sai daí, meu. Ela pode ter errado, mas você também errou. Se não tivesse errado, ela não tinha ido embora. E quando a pessoa fala para você mudar naquilo que você errou, isso se chama flexibilidade. Você tem que aprender a flexibilizar sim. Ah, você era ciumento. Não, não vou mudar, não vou deixar de ser ciumento, porque não é isso que eu estou falando, hein? Cuidado aí com a interpretação. Entende? Mas agora é o seguinte: se você não entender que é você que vai mudar pelos dois no primeiro momento, para que ela entenda e venha com você, mas na verdade é ela que errou. Então você está esperando que ela reconheça os erros dela, Jeremias, entendeu? Enquanto ela não reconhecer também os erros dela, você também vai ter aquela resistência, vocês vão estar sempre se atritando. A hora que se reconciliar, solta. A hora que se reconciliar, solta. É batata, já vi muito isso, meu. Muito. Beleza? Tem mais coisa aqui, deixa eu ver. Ah, sei que a minha internet caiu, não ouvi o seu conselho. Eu falei que você está querendo se reconstruir, né? Que você não acredita mais. Eu falei, olha, a hora que você se reconstruir, cuidado que você pode se assustar com o que vai acontecer. Cuidado, você vai se assustar. Vou almoçar amanhã com ela. Meu, não esquece de ver a aula de aproximação lá, história, tal, sei o que, tem tudo direitinho, tá? O Raimundo colocou, Luciano, fiz muitas dessas coisas ainda hoje. Pois é. Tudo bem, galera, não adianta você se culpar. Você só tem que desenvolver, tá? Você tem que melhorar. Por isso que a gente vai alertando para a pessoa já começar a ter um resultado legal, bacana, né?
A Francilene colocou, se a pessoa mandar ir embora, se a pessoa mandou ir embora e pede para conversar, tá errado? A pessoa que mandou ir embora, chamar ela para conversar com você? Vamos supor, eu mandei a minha esposa embora. Ah, vai embora, não sei o que, não quero mais. Aí, de repente, eu vou lá e chamo ela para conversar porque eu percebi que eu cometi um erro? É isso? Se você saiu da relação, tem gente que fala isso, ó. Presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Tem gente que fala isso, ó. Luciano, eu saí da relação. Devo fazer contato zero? Eu falo assim, ué, mas por quê? Você que saiu da relação, vai lá e fala, pô, me enganei, eu estava errado. Você aceita uma reconciliação, a gente ajustar as coisas, etc. Você tem que dar, você que foi embora, pô. Vai fazer contato zero? Entende? Agora, se você vai lá, etc e tal, e a pessoa, não quero mais, etc e tal, e inverte o jogo, aí é um outro cenário. Mas toma cuidado, hein? Toma cuidado, beleza? Vamos lá. Pior do que uma traição, sentimento de culpa, de ter mandado ir embora no momento de raiva. Então, quando você tem... essa é a situação que você falou, então, Francilene. Entende? Ou seja, você tá com raiva e mandou embora, né? Aí o que você faz? Você tem que ir lá e se posicionar com a pessoa. Ela vai te aceitar? Não sei. Não sei o que está passando na cabeça dela, qual foi o tamanho da briga, etc, etc e tal. Mas se o erro foi seu, você percebeu, humildade, e você tem que se posicionar sim. Por que não? Não adianta você... Só que, antes de conversar com a pessoa, demonstre algo diferente, né? Se desenvolva, porque senão você vai chegar lá, a primeira prova que a pessoa vai te testar, o teu ex vai te testar, sem você perceber, ele vai te testar. E ele vai testar inconscientemente, é quase que um instinto, porque ele tem o quê? Pensa assim, ó, é como se ele ou ela, quando estiver voltando, ela vai querer fazer assim, ó, cara, será que esse rio dá para mergulhar? Será que a água está quente? Será que a água está fria? Aí ele vai lá o quê? Vai testar a temperatura, não é? Aí testa a profundidade. Ele não sai mergulhando de cabeça. E esse testa a temperatura, testa a profundidade, ele vai fazer o teste com você. Só que é instintivo isso. Vai vir algumas aprovações, né? E algumas, na verdade, algumas provações para ver se você vai ser, entre aspas, aprovado também. Entendeu? Olha lá, eu fui embora e tive que fazer o contato zero por causa da inversão de valores, né, Juarez? Esse é o caso teu, tá vendo? Eu saí da relação porque estava sendo passada para trás. Aí tem coisa de caráter, né, Seca? Tem várias situações que teria que conversar. O João colocou, depois que comecei a te seguir, percebi o quanto eu errei. Cara, errar faz parte. Evoluir com erro é uma decisão. Fazer nada, se lamentar e se vitimizar também é uma decisão. Entende? Você acessar novos conhecimentos, sabedoria, etc., para de fato você internalizar algo novo, legal. Ah, Luciano, já sei tudo, tal. Escuto muito isso também, não só no mundo do relacionamento, como em outras áreas, né? Não, eu já sei como é que é, etc e tal. Eu falo, tá, qual o resultado que você tem hoje na tua vida? Como é que está verdadeiramente o resultado? Não, nada. Falei, desculpa, você não sabe nada, você só tem a informação. Ter a informação não é sabedoria, galera. Não adianta você ter informação. Você tem que saber aplicar, ser consistente e gerar resultados. Quando você demonstrar resultados, você vai poder dizer que sabe alguma coisa ou não sabe. É ou não é verdade? Beleza? Pessoal, fechou? Fechamos aqui todas as 7 coisas. E aí, foi bacana o nosso papo hoje? De 0 a 10, para eu saber se eu estou trazendo conteúdo que vocês gostam. Já aproveita e solta aí no chat aí também. O que vocês gostariam de saber mais? Para eu alinhar ainda mais conteúdo para vocês aqui. Manda para mim. O quanto que hoje agregou. Manda para mim para eu saber aí se está bacana, se não está bacana. Se eu estou trazendo algo que está agregando valor, se está ajudando. Não é? Para eu saber se eu estou na linha, galera. Eu adoro teu feedback. Seja brutalmente honesto, não tem problema não, tá? Mas sugira também. Vai no meu direct,
fala comigo, manda lá, fala, pô, Luciano, você podia fazer live disso, podia fazer live daquilo, tal, tô com dúvida disso. Tem algumas coisas que eu consigo abordar em live, tem algumas que eu não consigo abordar em live, mas eu aviso, né? Beleza? Juarez, passei o dia estudando. Boa, garoto! Muito bom, obrigado, Ricardo, Juarez. Legal. Lista novamente as 7 coisas. Então anota aí, galera. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. 7 coisas que não pode falar. Primeiro, não fale que você mudou. Não fale que você mudou. Tá? Ah, eu mudei. Fica anunciando a sua mudança. A sua mudança vai ser percebida por resultados, comportamentos ou ações, tá bom? Atitudes. 2, eu sei que eu errei, por favor, me perdoa, volta para mim, né? Isso aí é um sentimento também do quê? Que você está rastejando. O perdão vai conectar ao que é negativo. 3, eu sei que podemos ser felizes. Cara, isso aí é uma reconquista. Você tem que voltar para a paquera, etc e tal. Ela vai ter que começar a perceber que está do seu lado, ela, a pessoa, vai ter que perceber que estar do seu lado é uma coisa boa, e ela vai começar a vislumbrar um futuro positivo. Mas você falar que vai ser bom. Não funciona, galera. Tá certo? Outra, querer mandar no sentimento do outro. Ou seja, eu sei que você me ama, eu sei que você me ama. Você tá falando, tal, isso aqui. Arrogância, ego, né? E uma insegurança incrível. Você está falando isso para se convencer que você não está perdendo, mas está perdendo cada vez mais. Não é? 5, me diga o que eu preciso fazer que eu faço. Me fala o que eu tenho que mudar que eu mudo. É o 5º, tá? 6, nós só terminamos porque você fez isso, fez aquilo, etc e tal. Quando você encontra a pessoa e você cai no erro de começar a falar de coisas do passado do relacionamento. Agora é momento de ser leve. Divirta-se. Senão você vai destruir e repelir a pessoa, tá? E 7, o último, vamos conversar. Sei que podemos nos entender. Gente, relaxa, meu. Se a pessoa vier falar essas coisas para você, ela não está fazendo o trabalho que está fazendo com você aqui, que você está fazendo comigo. Então, ela pode errar, né? E você, sabendo disso, não vai ver isso como um erro, vai ver isso como uma oportunidade. Porque você é um cara inteligente, uma mulher inteligente, vai pegar isso aí e vai saber driblar a situação, tá certo? Mas o vamos conversar, imagina, você chega para uma futura pretendente de namoro, aí você fala, aí tem mais ou menos alguma coisa, você fala assim, não, vem cá que a gente precisa conversar e tal, senta aqui, meu, não é legal não, vai dar tudo errado, entendeu? Para com isso, a coisa tem que fluir, vocês vão perceber, a coisa vai voltar. Beleza, galera? A Larice colocou uma pergunta aqui que eu não tinha visto, ó. Como agir quando ele se reaproxima de outra, que sempre foi atrás dele, mas não assume? 5 meses de término. Você não pode se pegar no resultado que está acontecendo na outra, entende? Você não pode se pegar no que está acontecendo com a outra pessoa. Você tem que se pegar na sua transformação. Gente, isso aí, eu falo isso repetidamente, não é por mal, é porque é a chave do jogo. Você tem que ser magnética ao ponto da pessoa não conseguir olhar para o lado. Interessante, incrível, admirável. Entende? Não se preocupa muito com o que está acontecendo lá. Foca em você para despertar o interesse novamente. Olha para o espelho e fala assim, uau, eu tô, nossa senhora. Isso não é arrogância nem prepotência. Isso é você se autovalidar para se convencer na questão também do subconsciente, sabe? Se trabalhar a sua autoestima. Se você não trabalha a sua autoestima, quem vai fazer isso por você? Beleza? O Eberton colocou, Luciano, preciso da sua mentoria em grupo. Eberton, fica esperto, porque está fechado, né? Ainda não tem vaga, não tá aberto a minha mentoria em grupo, né? Fica atento aí nas redes e tal, que em breve a gente vai abrir algumas oportunidades aí, quem sabe, aí você cai para dentro, você corre para não perder as vagas, porque quando eu abro, fecho, e aí não entra mais ninguém, tá? Só para você entender o jogo aí. 14 meses separados, mandei ele embora. Até fiz tudo errado. Devo aplicar o contato limitado? 14 meses separados, mandei ele embora. Até aqui fiz tudo errado.
Ô, Jéssica, precisa entender o seguinte, quando você mandou embora, como foi essa situação, tá? Para que a gente possa avaliar. Se você errou, etc, etc e tal, você, na verdade, já está 14 meses separada, de repente você já fez o contato zero, você não tem mais que fazer contato limitado, de repente você tem que entrar na restauração. Entende? A Francilene colocou aqui, ó. Você não fala o que eu quero, mas o que eu preciso. É isso aí, pessoal. Aqui eu não falo para agradar. Quem está aqui para se vitimizar está no lugar errado. Vazar. Aqui é para quem quer se transformar. Só que às vezes, né, dói um pouquinho. Tá certo? A minha missão é ajudar a transformar, não vitimizar a pessoa, pelo amor de Deus, estou fora. Maravilha? Pessoal, beijo no coração, vamos para cima. Maravilha! E amanhã tem mais, a gente se encontra aqui de novo. Bom descanso, galera. Valeu, tchau, tchau.